Olá, dando início a mais um estudo e, nesse caso, hoje estarei analisando outras referências, trazendo uma análise um pouco mais profunda em relação ao texto. Hoje estarei analisando no texto grego do NT, né? NT significa Novo Testamento. Estarei analisando no aparato crítico em relação à questão de pequenas variantes e também estarei fazendo uma observação em relação ao comentário bíblico nesse caso aqui é o de Unger, né? Unger. E também na Bíblia de Jerusalém, fazendo uma observação a respeito, ok? Então vamos começar. Só que antes disso, estarei fazendo uma observação no texto grego, ok? Agora estarei fazendo uma análise nesse texto grego, né? A quinta edição, na versão de Nestre Aland, está na 28ª edição, que aqui traz o mesmo conteúdo, né, a mesma essência. Então, quer dizer, é o mesmo texto, né? Então, estarei fazendo a observação. Essa é a edição, né? A quinta edição do texto crítico, né? Assim chamado. Estarei fazendo a observação. Então, fazendo a análise no texto crítico, né? O texto grego crítico diz o seguinte, né? Aqui. Temos aqui Apocriteis de Ioannes Eipen. Epistata idomen tina ento onomati su ekbalonta daimonia kai ekoluomen auton hoti uki akolutei metchemo epende pros auton ho Jesus me koluete hosga uk estin kathrimon ripe rimon estin. Aqui, quando fala, né, Apocriteis de Ioannes de Pen, ou seja, respondeu João, né, João respondeu dizendo, João e disse, né, ao responder, a João responder, disse, mestre, né, epistata, mestre, né, Edomene, vimos, né, Tina, Edomene Tina ento onomati, vimos alguém, né, que em teu nome, né, equibalonta daimonia, ou seja, ele expulsava demônio, né? Estava expulsando o demônio. E proibimos, né? Aí temos aqui a expressão ekoluomen, proibimos, né? Proibimos eles, né? Proibimos ele, né? Porque ele não está com a gente, né? Ele não está com a gente, ele não está conosco, não faz parte dos 12, não é dos seus. E no versículo 50 ele diz, olha, aqui, né?
Não, não faça isso, porque ele não está contra a gente. Ele está ao nosso favor. Então, se ele está ao nosso favor, mesmo que não pertença ao nosso grupo, ele é um de nós. Então, não tem por que você o proibir, né? Então, é o que diz aqui. Só que aqui na edição grega nós temos a palavra ekoluomen, ou ekoliomen, né? Ekoliomen. Essa palavra ekoliomen, vou fazer aqui uma análise que é sobre essa palavra, tá? Agora, usando a variante, a variante, né, textual, né, e fazer uma análise nessa palavra ekoliomen, tá? Temos uma variante aqui. Bem, nessa palavra ekoliomen, que aqui diz, tentamos proibir. Aqui está colocado como variante B. Aqui diz, parece que o texto original é a forma verbal de imperfeito, ekoliomen, que tem o apoio dos mais antigos manuscritos e de valiosos testemunhos alexandrinos. A forma verbal ekolisamen, que é um auristo e se traduz por proibimos, poderia ser original, tendo sido alterada para ekoliomen, para harmonizar o texto com o paralelo em Marcos 9:38. Mas isso é menos provável. A forma do imperfeito pode ser traduzida por tentamos proibir ou fizemos várias tentativas de impedir. Então, aqui quer dizer que o mais provável, que assim, nós temos aqui duas palavras no grego, uma variante. E a dúvida aqui é se a palavra certa é ekoliomen, tentamos proibir, ou a palavra ekolisamen, que significa proibimos. Então, ekoliomen, tentamos proibir. Não conseguiu. Aqui não diz que conseguiram proibir. Diz somente que tentaram. Só que se a palavra for ekolisamen, significa que não tentaram, eles conseguiram proibir. Aí, ou seja, a tradução é proibimos, né? Ekolisamen, proibimos. Só que aqui diz que o mais provável aqui é ekoliomen, né? É o mais provável, que é fizemos várias tentativas de impedir. É o mais provável, né? Nesse caso, a palavra ekolisamen seria uma adaptação para harmonizar com o texto de Marcos, que é a narrativa paralela desse texto, dessa perícope. Então, o mais provável aqui que seja original é de fato ekoliomen, né? Que significa tentamos proibir, né? Ou seja, no imperfeito, né? Nesse caso, o auristo no imperfeito. Então, assim, temos aqui essa observação, né? Aqui na variante textual. Independente se a palavra aqui é ekoliomen, tentamos proibir, ou a palavra é
Ecclesiastes, note que os discípulos tentaram fazer algo em prol de um bloqueio por uma pessoa que estava fazendo um trabalho que não fazia parte do grupo. O que isso indica? Isso indica que fazer a vontade do Criador, do Eterno, é simplesmente você ser uma consciência do bem. Ou seja, não está limitado a grupo, não está limitado a um partido. Quem é do Messias, do verbo encarnado, faz parte, ele se encaixa em grupo, só que ele não é limitado a grupo. Ele se reúne, só que ele se reúne porque faz parte do contexto do corpo. Só que ele não está limitado a esse processo. Ele está condicionado a trabalhar em harmonia em prol do corpo e no corpo. Quando a gente fala em prol do corpo, é voltado para o corpo. E no corpo, que é dentro do corpo. Então, tanto encaixa quando ele faz algo sozinho e ao mesmo tempo ele faz algo em conjunto. Então, tanto um quanto o outro, quem está no grupo, quem está no grupo vai, de alguma forma, estando em harmonia, contribuir para o reino. E quem está fazendo algo a solo, ele vai fazer algo a solo em prol do corpo, só que o contexto dele está sendo necessário naquele momento, naquela situação, fazer algo, aquele membro agindo. Só que aquele membro é o corpo. O corpo não é indicando quando está em um grupo. O corpo é quando representa o corpo místico do Messias. Ou seja, se aquela pessoa ela se encontrar com aquele grupo, o grupo vai se unir àquele membro vai se unir àquele grupo, porque é tudo uma coisa só. Tudo é o corpo. Então, o que eu quero dizer aqui é que o grupo não é o corpo. O membro não é o corpo. O grupo e o membro compõem o corpo. Então, nós temos grupos na China, nós temos grupos no EUA, Estados Unidos, nós temos grupos em Israel, na Grécia. São partículas, sendo grupos ou uma pessoa só agindo, que compõem o corpo. Não é um grupinho que está aqui, eu sou o corpo de Cristo. Não, vocês são partículas que compõem o corpo. O corpo de Cristo é algo muito grande. É uma consciência do bem agindo coletivamente. Só que esse coletivamente não está ligado a grupo e também não está ligado a uma pessoa agindo. E sim ambas as partes, né? ambas as partes estão agindo, né?
agindo. Tudo isso compõe o corpo. Ou seja, né? Aí ele fala aqui, não tem como, né? Aí aqui diz, né? Epistata, o mestre. Não tem como alguém agir ao nosso favor e logo ser contra nós. Se está agindo ao nosso favor, é por nós. Ou seja, está no corpo e não fora. Então, não tem por que proibir. Não tem por quê. Né? Então, essa é a grande observação em relação a essa questão aí. Agora, pegando aqui a questão aqui de algumas traduções, né? Equibalota, alguns traduziram como expelindo, expulsando, que é a mesma coisa. Aí aqui, essa versão aqui, linear, impedíamos, estávamos impedindo. Ekaliomen, né? Estávamos impedindo. Quer dizer, né? Tem várias versões em relação a isso. Na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ter o que aqui, né? Um momentinho. Na Bíblia de Jerusalém, diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos segue. Note que na Bíblia de Jerusalém, colocou e o impedimos, né? Nesse caso, usou a expressão, a expressão que está aqui, né? Que é a expressão equalizamen, né? Impedimos. Ou seja, já concluiu a ação. Então, a Bíblia de Jerusalém escolheu essa tradução aqui, que, segundo a análise de alguns especialistas, é menos provável. Né? E aqui diz, né, a mesma coisa, não o impeçais. Aqui no dicionário de Strong não diz muita coisa, né? Aqui fala assim, 40... 49 e 50 entre grupos. Aí vai dar ênfase aqui, né? Grupos diferentes. Que não vai auxiliar em nada, isso aqui não está explicando nada. Uma verdadeira pobreza na explicação aqui. Né? Então, que seria esse dicionário aqui, né? Não está ajudando muito, não. Bem, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.